Sejam bem-vindos, bem-vindas, professoras, professores. Que bom que você está aqui comigo. Eu sou o professor André Garcia, eu sou diretor de escola da Prefeitura de São Paulo e juntos nós vamos caminhar nesses temas pedagógicos. E nesse conjunto de vídeos eu quero falar um pouquinho sobre a Prova Nacional Docente, que é uma prova que está sendo realizada no MEC em âmbito nacional. Estão chamando aí o Enem das provas de professor. E eu gostaria de destrinchar um pouquinho sobre o que é a Prova Nacional Docente. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Prova Nacional Docente, também chamado de PND. E vamos lá. O que você vai aprender hoje nessa aula que nós vamos trabalhar? Então, no final dessa aula, você vai ser capaz de compreender a Prova Nacional Docente com muita clareza, a fim de que você consiga entender as questões de banca sem cair nas chamadas pegadinhas mais comuns que foram verificadas na última prova. Então vamos lá. Olha só, os 5 pontos que nós vamos trabalhar nessa aula. Primeiro, explicar o que é a Prova Nacional Docente. Linguagem simples, sem confundir com outros instrumentos seletivos. Diferenciar o PND de concurso e processo seletivo. Entender as distinções jurídicas e práticas de cada modalidade. Compreender que o uso da nota depende do edital, ou seja, cada rede de ensino vai estabelecer se vai usar ou não vai usar a nota. A Prefeitura de São Paulo disse que usaria. Identificar o papel do INEP e do MEC nessa prova nacional docente. Por fim, reconhecer o que a PND pode e não pode substituir. Compreender os limites legais práticos desse instrumento nacional. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Hoje é uma aula bem ampla, bem geral, para que a gente tenha uma noção. Então, onde a PND se encaixa no cenário educacional? Então, você é um professor recém-formado, ou, de repente, já em exercício, e ouvi falar que agora tem uma prova nacional para professor. Então, a primeira pergunta é se essa prova vai substituir os concursos públicos de cada rede de ensino. Ou se vou precisar fazer essa prova para dar aula. Então, essas dúvidas são comuns e não é por acaso que são exatamente o tipo de questão que as bancas adoram cobrar. Então, primeira coisa, o PND, que é a Prova Nacional Docente, é uma iniciativa federal. Ela é do MEC. E ela busca, a ideia principal é um referencial nacional de avaliações que gerem competências e conhecimentos pedagógicos dos professores da educação básica. Então, o ponto inicial é, ela não nasce para substituir os concursos, mas para oferecer um instrumento padronizado que as redes de ensino podem ou não podem adotar em seus processos seletivos. De repente, uma rede de ensino diz, olha, eu vou pegar a nota total, dependendo da nota que você tirou, a gente já estabelece que todos aqueles que vão acessar no concurso do meu município, eu vou só utilizar o PND. Ou, como acontece, por exemplo, no Enem, não sei se acontece ainda hoje, mas lá atrás, quando eu dava aula em cursinho, dava aula em escola para ensino médio, a USP pegava a nota e englobava lá num instrumento a mais de avaliação, né? Então, primeira coisa, a Prova Nacional Docente não é obrigatória para todos os professores e a sua nota não tem validade automática em todo concurso. Depende do quê? Do edital de cada rede de ensino. Tudo bem? Então, pense que o PND é o Enem dos professores. Assim como o Enem não é um substituto do vestibular, também a Prova Nacional Docente não é o substituto de um concurso público para docente. Ela vai gerar uma nota,
que pode ou não ser aproveitada pela rede de ensino que está ali fazendo o concurso público. Então, tá? Então, ela não é agora substituto de todos os concursos. Então, qual é o conceito e a finalidade da prova nacional docente? A prova é um exame no âmbito nacional, elaborado para avaliar os conhecimentos, competências e habilidades dos profissionais que desejam atuar ou já atuam simplesmente na educação pública brasileira, mas na educação básica, que é do ensino infantil ao ensino médio. Tudo bem? Então, ela traz uma padronização nacional, um critério uniforme. Ela serve de instrumento para as redes de ensino municipais e estaduais em todo o âmbito nacional e é um diagnóstico formativo. Ela identifica lacunas, principalmente nos cursos de licenciatura voltadas para a prática docente, orientando políticas públicas na formação de professores em escala nacional. Então, o ponto-chave para a prova é que o Plano Nacional, a Prova Nacional Docente é um tipo de instrumento que vai padronizar os critérios nacionais, não é um processo seletivo em si. Quem vai realizar o processo seletivo é a rede de ensino municipal, ou estadual ou federal, mediante concurso público ou processo seletivo próprio. Pode ser usado ou não, mas no final das contas também a Prova Nacional Docente serve como um diagnóstico formativo dos cursos de graduação da área de licenciatura em diversas áreas, tá bom? Qual é o papel do INEP e do MEC nesse processo? Ele é organizado por esses dois órgãos com funções distintas e complementares. Vamos ver. O INEP tem uma responsabilidade técnico-pedagógica. Elabora a matriz, vai referenciar a prova, ela vai desenvolver e vai validar as questões, ela vai aplicar, corrigir e divulgar os resultados no mesmo modelo do Enem, do ENAD e da Prova Brasil. O MEC, ela tem uma responsabilidade político-institucional. Ela vai definir as diretrizes gerais da prova, ela que vai publicar a portaria normativa que vai sair nos DOCs, nos diários oficiais, articula com as redes de ensino, porque é ela que tem essa função político-institucional, e garante os recursos para a realização da prova sendo repassado para o INEP. Então, o INEP não define como cada rede vai usar o resultado. É cada rede de ensino, seguindo o princípio da autonomia, dos entes federativos, que vão definir as regras de como vai ser utilizado a pontuação. O INEP vai organizar e dizer como é essa pontuação para essa prova. Ela vai, portanto, fornecer um instrumento e vai divulgar nota. E aí as redes de ensino vão utilizar ou não. Com relação à formação e à seleção dos professores, vamos dar uma olhadinha como é que são os eixos fundamentais da carreira docente, com implicações distintas e prática para os concursos. Então, qual é o eixo de formação? Então, há um diagnóstico em larga escala sobre as competências dominadas ou a aprimorar dos docentes. Ela vai orientar políticas de formação continuada e residência pedagógica. Então, diante do diagnóstico da prova, ali vai ter dados e informações para as redes de ensino, para as universidades, para o próprio MEC, direcionar políticas de formação continuada dos profissionais da educação. Ela subsidia revisões curriculares nos cursos de licenciatura, alinhadas às diretrizes curriculares nacionais e o BNCC. O BNCC e tanto as diretrizes curriculares nacionais vão a partir desses eixos de formação. Agora, o eixo de seleção tem as seguintes características. Ela pode ter uma fase eliminatória ou classificatória em concursos públicos. Aí vai depender de cada rede. Pode servir como critério de desempate, por exemplo.
ou complementar as provas de títulos. Pode ser utilizado em processos seletivos temporários, por exemplo. Então, vai ter uma contratação temporária, pode pedir o PND. Agora, é importante salientar, não é obrigatório que toda rede adote o PND. É a autonomia das redes de ensino. Cada um decide de acordo com o edital que vai ser publicado. Então, vamos dar uma olhadinha nessa tabela? Aqui, PND versus concurso público versus processo seletivo. Então, natureza jurídica, o PND é um instrumento de avaliação. É um instrumento que vai servir para avaliar o docente. Isso vai trazer uma avaliação individual, mas também vai trazer uma avaliação de como estão os cursos de graduação, de como estão sendo formados esses professores. Concurso público é provimento de cargo efetivo. Então, para você acessar um cargo público, segundo a legislação, no caso a Constituição, mediante provimento de cargo efetivo é concurso público. E processo seletivo simplificado é para contratação temporária. Então, é para contratação temporária, certo? Então, o PND, ele não dá acesso direto a algum concurso. Não tem um concurso do MEC para você acessar ser professor do MEC. Mas ele pode ser um instrumento de avaliação, vai gerar uma nota, e isso vai poder ser usado ou não pelas redes de ensino. Quem realiza? O PND, o INEP e o MEC, concurso público, os órgãos como prefeituras, secretarias estaduais, e o processo seletivo também, prefeituras e os estados, os entes federativos. Qual é o vínculo gerado? O PND, nenhum, apenas gera uma nota. Concurso público, cargo efetivo estatutário, vocês bem sabem, a própria Constituição estabelece depois de 3 anos, você ganha estabilidade. E o processo seletivo simplificado é um contrato temporário. Pode nomear? O Exame Nacional pode nomear? Não, não há uma nomeação. Nomeação é um ato de convocar aquele concurseiro, o aprovado para tomar posse e iniciar exercício em cargo efetivo estatutário. E o processo seletivo? Também não. Não há uma nomeação, uma contratação. Pode ser etapa? No Exame Nacional, é uma etapa. E no concurso público? Não, concurso público é a finalização para o acesso ao cargo efetivo. E no processo seletivo também pode ser uma etapa, se o edital assim determinar. Então, qual é a pegadinha clássica? Banca diz que a PND substitui o concurso público para ingresso no magistério. Isso é falso, porque o PND pode, no máximo, ser uma das etapas do concurso, conforme decisão do ente contratante. Certo? O que a PND pode e não pode substituir? O que a PND pode é servir como prova objetiva em concursos públicos, ser usada como critério de classificação em processos seletivos, pode complementar a avaliação de títulos de experiência profissional, oferecer diagnóstico formativo para o próprio professor, subsidiar políticas públicas de formação continuada. Então, ele pode servir como a prova objetiva, mas aí que está. Tem outros meios e etapas em cada um dos concursos públicos. Então, o que o PND não pode? Não pode substituir o concurso como um ato de provimento do cargo. O concurso público, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, pode usar a nota do PND, mas existem outras etapas e outros critérios de acesso ao cargo público, não apenas o PND. Gerar por si só vínculo empregatício, também o PND não pode. Dispensar análise de requisitos de habilitação, licenciatura, por exemplo, também não. Ser obrigatório para o exercício da docência, também não. A não ser que o edital da rede estabeleça isso, certo? E substituir etapas práticas ou de títulos quando exigidas por lei, também não. Então, ele vai servir como uma nota e como um critério dentro de um concurso público maior. As questões são de múltipla escolha, certo? Sobre a prova nacional, assinale a alternativa correta. Então, tem o A, B, C, D e E.
Então, você vai escolher uma das alternativas, certo? Então, múltipla escolha, como CESP, FGV, FCC, Fundação Carlos Chagas, ou tipo verdadeiro ou falso, certo? O PND é um concurso público nacional que garante nomeação em qualquer rede pública do país. O PND é um exame cujo resultado pode ser utilizado pelas redes de ensino, então, uma delas é a verdadeira. Já verdadeiro ou falso, tem várias questões. Você vai dizendo, o INEP é responsável. Aí você fala, verdadeiro. O PND pode ser, por si só, falso. Cada município, verdadeiro, falso. Aí você vai ver, deixa eu ver qual que é. Ó, verdadeiro, falso. É A. Entendeu? Dessa forma. Então, regra de ouro, para a gente terminar a nossa aula agora. Leia sempre o edital. O PND é uma ferramenta poderosa, mas é apenas uma ferramenta. Quem define a regra do jogo do concurso são as redes de ensino, das prefeituras e do Estado. Então, vamos lá. O que vale para uma rede pode não valer para outra. Cada edital é único. Então, pode ser que aqui em São Paulo utilize a nota para um determinado fim, ou para desempate, ou para alguma situação, e uma outra pode estabelecer uma nota maior, com peso e assim por diante. Não confie em que diz que. Informações de segunda mão sobre concurso e seleção são frequentemente imprecisas. Consulte sempre a fonte oficial, o INEP, o MEC, os diários oficiais. Certo? Então, na próxima aula, a ideia é a gente detalhar a estrutura da prova. Chegamos agora à conclusão, primeira, de que o PND ele vai gerar uma nota. Mas ele faz. Essa nota pode ser ou não utilizada, e quem vai definir como vai ser utilizada são os editais de cada rede de ensino. Mas na próxima aula, a gente vai ver a estrutura detalhada da prova, as matrizes de referência, as competências avaliadas e como se preparar estrategicamente para a prova nacional docente. Aguardo vocês, tá bom? Até lá!